Queridos companheiros, boa noite. Meu nome é Rita Martins e eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje nós daremos prosseguimento ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, convidamos a todos a uma prece. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, nossos queridos benfeitores desta casa, o Birajara, Rafael, Francisco e nossa patronese, Teresa d'Ávila. Rogamos a todos estes que nos sustentem e nos amparem na noite de hoje. Que possamos, Senhor, ser úteis a todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, pedimos a permissão de Deus, nosso Pai, para dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, companheiros, o capítulo que nós estamos estudando é o 17, Sede Perfeitos, e hoje é o item 5, que nos fala da parábola do semeador. Um companheiro estudioso da doutrina espírita, estudioso das parábolas de Jesus, faz uma análise muito interessante sobre a parábola do semeador. E ele nos diz que se fôssemos estudar ao pé da letra, se fôssemos estudar literalmente esta parábola, nós chegaríamos à conclusão que Jesus utiliza um semeador descuidado, pois ele semeia à beira do caminho, no pedregal e no espinheiro, e também na terra boa. E, na verdade, todo agricultor só semearia em terra fértil. E nós vamos dar uma parada em relação à análise que o companheiro faz em relação a essa parábola e vamos trazer os conceitos de agricultor e de semeador. Agricultor é aquele que cuida do solo até a seleção, ele cuida do solo até a seleção das sementes, cuida do plantio e da colheita. Ele cuida de tudo. Já o semeador é aquele que lança as sementes, ele distribui as sementes. E quando nós trazemos a presença, a pessoa do semeador, nós interpretamos ele como aquele que leva a mensagem do Evangelho aos corações. Só que ele leva essa mensagem sem aflição e sem vigilância nos resultados. Ele não está preocupado com esses resultados, ele não está aflito se os resultados acontecerão. Ele não está vigiando para ver se os resultados acontecerão. Por quê? Porque ele sabe que, ao lançar as sementes, a responsabilidade do resultado são desses corações que recebem a semente. Eles é que vão fazer com que a semente germine, o trabalho é deles. Por isso, na parábola nós não temos um agricultor, nós temos um semeador, pois ele lança essas sementes, lança no coração dos companheiros, lança essa semente amorosa no coração dos companheiros, e ele sabe que mais cedo ou mais tarde, independente do tempo, independente do caminho, essas sementes germinarão em todos os corações. Por isso ele é um semeador, ele não é um agricultor. Voltando para a reflexão do nosso companheiro, ele também nos fala que a parábola ela chama muito mais atenção para os tipos de solo do que para o semeador. E o que será que essa variedade de solos representa? O que esse companheiro nos diz? Que esses variados tipos de solos representam os perfis psicológicos daqueles que formam a sociedade. E quem são esses companheiros? Nós. Somos todos nós. E aí ele vai comentando o perfil psicológico com o solo. Ele nos diz que aquelas pessoas que se comportam à beira do caminho são aquelas que vivem de modo superficial. Eles não se comprometem com a vida, não têm o comprometimento com a vida. São aqueles que não são bons nem maus. Na maioria das vezes estão em cima do muro, sem se posicionar. É como se estivessem vivendo a vida material
dormindo, se alimentando, trabalhando, sem prestar atenção na vida, não se aprofundando nas situações, não querendo saber os porquês, os paraquês, vivem de uma forma superficial. Já tem aqueles que se comportam como os pedregais, e eles simbolizam aqueles que se empolgam inicialmente com a possibilidade de evoluir. Eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso fazer isso, fazer aquilo, mas se desmotivam de uma forma muito fácil. Se desmotivam, não, aquela empolgação chega, digamos assim, no ápice e ao mesmo tempo eles voltam para a estaca zero. Esses já reconhecem a verdade, mas não querem se comprometer. E nós às vezes vemos isso na casa espírita, quando alguns companheiros adentram a casa, começam a frequentar as reuniões públicas, às vezes começam a fazer cursos, mas vão observando, vão vendo as orientações dos espíritos, as orientações, porque na doutrina espírita nada nos é proibido. Os espíritos não dizem não faça isso, não faça aquilo. Eles apenas nos orientam e a decisão é nossa, se vamos ou não fazer. Então eles vão começando a observar e dizem às vezes assim, isso aí não é para mim. Eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que abrir mão daquilo e eu não quero fazer isso. Então eles se desmotivam, né? Não querem se comprometer e abrir mão de muitas coisas, né? Renunciar a muitas coisas. É compromisso, é responsabilidade. O que eles não percebem é que esse compromisso, essa responsabilidade é com eles mesmos, porque cabe a eles evoluírem, cabe a nós evoluir. Ninguém evolui por nós, só nós mesmos, com a ajuda daqueles que estão ao nosso redor, com a sociedade, com a família. E ele fala que nos espinheiros, que aqueles que têm o perfil dos espinheiros, eles recebem a semente do amor, mas a sufocam com os sentimentos egoístas e orgulhosos. A semente não consegue se desenvolver, porque ela fica abafada, ela fica sufocada diante das atitudes, na grande maioria das vezes, materialistas. Então elas não conseguem evoluir, não conseguem crescer, não conseguem se desenvolver. E todos os solos, todos, sem exceção, um dia se transformarão em terra boa. Esses companheiros que já são a terra boa, eles já se comprometem com a vida. Eles já conseguem buscar o sentido da vida, já começam a se importar com o processo de evolução. O que eu posso fazer com a minha vida para poder me tornar melhor? E abrem mão de certas situações materiais, visando a felicidade futura, visando a felicidade real do espírito imortal. Esses companheiros, na verdade, germinam dentro de si mesmos, mas a floração, a reflexão dessa germinação interior é para fora. Eles conseguem produzir, conseguem muitas das vezes tocar o outro, não com o objetivo de mudar o outro, de transformar o outro, mas as suas atitudes, as suas palavras, as suas vibrações, os seus sentimentos são percebidos pelos companheiros que estão ao seu redor. E muitas das vezes, esses companheiros se sentem curiosos. Como você consegue viver dessa forma? Como você consegue lidar com essas situações? Como você consegue ter esse sentimento diante dessas situações? Os nossos exemplos, as nossas atitudes, as nossas falas influenciam os companheiros. Por isso precisamos ter cuidado. Por isso precisamos trabalhar o nosso solo, receber essa semente e fazê-la germinar de dentro para fora. A nossa querida Patronesse, no livro da vida, ela nos fala um pouco sobre esses diferentes tipos de solo. Mas ela comenta algo extremamente interessante.
ela diz que os solos precisarão ser mexidos, remexidos e cavados. E as pessoas que possuem esses perfis que nós citamos, que é um estudo de um companheiro nosso, precisarão passar por provações, por perseguições e por enfermidades, para que ambos se tornem terra boa e possam produzir. A gente está fazendo, né, é uma analogia que a parábola do semeador nos oferece, mas a produção é real. Tanto a produção da terra, que recebeu aquela semente, como o nosso coração, que também recebeu essa semente. E precisamos produzir. A lei é de trabalho, a lei é de progresso, e não se progride se não houver trabalho. Nós podemos também comentar que para que o mundo material progrida, há necessidade que trabalhemos. Mas para que o espírito cresça, evolua, ele precisa trabalhar nas terras interiores. É necessário. A parábola ela nos traz muitas reflexões. E principalmente nos incentiva ao autoconhecimento, pois é a partir do autoconhecimento que as transformações acontecem. É a partir do autoconhecimento que percebemos o que precisa ser mudado. Identificamos, muitas das vezes nos acomodamos, mas chega um momento que é necessária a transformação porque a gente não se sente mais satisfeito naquela situação. Nós queremos mais, nós queremos ser verdadeiramente felizes. Então, a pergunta que devemos fazer: com qual tipo de solo me identifico? Pois a partir dessa identificação, nós perceberemos qual perfil psicológico nós estamos. E usamos a palavra estar, porque não somos esses perfis. Não somos aqueles solos no sentido de que somos daquela forma, temos aquelas características e seremos assim para sempre. Não. Estamos à beira do caminho, estamos pedregal, estamos em espinheiro. E o nosso destino é ser terra fértil, onde poderá haver produção, onde haverá germinação. Vamos pensar nisso, companheiros. Vamos fazer essa viagem. Com qual solo eu me identifico? Que tipo de dificuldade eu ainda trago? Mas tendo a certeza de que tudo isso é temporário, que a nossa destinação é ser terra fértil, que a nossa destinação é produzir, é caminhar, é trabalhar como Cristo trabalha, aquele que já entende a vontade e cumpre a vontade de Deus. Que o Senhor Jesus a todos nós abençoe. Vamos rezar? Mais uma vez, Senhor, somos gratos pela oportunidade do esclarecimento que a doutrina espírita, a bendita doutrina espírita, nos oferece. Pedimos, Mestre, que o Senhor possa envolver a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e que possamos, Senhor, iniciar a semana mais fortalecidos, mais certos, Senhor, do nosso destino, mas que tenhamos a certeza, a clara certeza de que precisamos trabalhar, mas não estaremos sozinhos. Temos o teu apoio, Mestre, e desses benfeitores amorosos de nossa casa. Fica com Deus, ficamos todos com Deus e pedimos a permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.